Meus queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores, hoje a palavra de Deus, celebrando essa memória hoje de Santo Antônio de Pádua, como eu disse, esse santo tão querido por todos nós. Acredito que não tenha ninguém que não goste de Santo Antônio, Um santo, eu falo que ele conquistou o coração de todo mundo, Pela sua vida, pela sua humildade, pela sua vida de oração, pelo seu amor à palavra de Deus. Ele conta a história que ele lecionava teologia para os frades, E por isso, o seu amor à palavra de Deus, tanto que até o Papa Gregório IX o chamou de Arca do Testamento. O que significa a arca? Lá no Antigo Testamento, a arca, nós sabemos, carregava a presença do próprio Deus, os 10 mandamentos da lei. E Santo Antônio, por que ele foi chamado Arca do Testamento? Porque ele foi o depositário, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, pela sua eloquência, pela sua sabedoria, nas suas pregações, E Santo Antônio, então, é um modelo para nós amar a palavra de Deus em nossa vida, Fazer da palavra de Deus o nosso alimento, como foi da vida de Santo Antônio, Hoje, as leituras, a primeira leitura, esse trecho, nos apresenta como mensagem para nós a força da oração. Elias, o profeta Elias, que ora para que chova, e choveu. O milagre aconteceu. Essa leitura, então, irmãos e irmãs, mostra para nós a força da oração. A oração, quando rezada com fé, com confiança, a graça acontece. E na vida de Santo Antônio, trazendo um pouco para a vida de Santo Antônio, Santo Antônio, ele foi um homem de oração, um homem que viveu essa experiência da intimidade com Deus, Ele viveu realmente. Tanto que ele estudava a palavra de Deus, mas também ele orava a palavra de Deus em toda a sua vida. Que nós possamos aprender, tanto da primeira leitura do profeta Elias, a rezarmos mais com confiança, rezarmos mais com fé, termos essa fé na força da oração. É que nós muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente reza, mas muitas vezes a gente não tem aquela confiança e a oração significa isso, a entrega nas mãos de Deus, se entregar nas mãos de Deus, deixar Deus agir através da oração. A nossa oração deve ser um pedido: Senhor, faça-se segundo a Tua vontade. Que nós possamos, então, irmãos e irmãs, sempre na nossa vida percebermos a força da oração. Pela fé e a confiança no Senhor, nós alcançamos a graça. O Evangelho, Jesus, ele fala para nós da lei, mas Jesus ele veio apresentar a lei não com finalidade de punir, não com finalidade de decidir quem salva ou quem se condena, mas Jesus ele veio nos ensinar o algo a mais da lei, E hoje, na sua mensagem, ele fala para nós, Ele nos convida, a nós, seus discípulos e discípulas, a tirarmos, sentimentos de ira, vingança, ódio do nosso coração e adotarmos a reconciliação como um estilo de vida para nós. Em outras palavras, irmãos e irmãs, Jesus, ele quer, nos orientando a usarmos a lei, não para punir, não para decidir quem se perde quem se condena ou se salva, mas usar a lei
é como uma educadora, para nos educar no caminho certo, no caminho da felicidade. E termos essa postura como discípulos e discípulas dele, né? Como eu disse, tirar sentimentos de ira, de vingança, de ódio, que é isso que corrói, como nós falamos, né? Corrói o coração humano. E hoje, irmãos e irmãs, por que existe tantas guerras, tanta violência, tantas rivalidades, tantas rixas? Por que existe tudo isso? É porque muitas vezes o ser humano vai colocando sentimento de ira, de vingança, sede de vingança, ódio no coração, e isso vai destruindo as pessoas. E Jesus, ele mostrando o algo a mais da lei, que não era simplesmente mostrar a lei para ser punitiva, mas usar a lei para educar, o amor, né? E a lei maior que Cristo veio nos ensinar foi o amor. Então, meus irmãos e irmãs, celebrando hoje essa memória, o dia de Santo Antônio, né? O santo pregador, né? Esse homem, esse santo que viveu realmente a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus, e ele viveu com a sua vida o que ele pregou, tanto que ele exorta também nos seus sermões a importância do testemunho, a gente praticar mais as obras e acabar com muitos discursos. Inclusive o mundo hoje, o mundo é muito barulhento, não é? Muitas vezes é correria, atropelos, tudo mais, falatórios. Tem uma frase, acredito que seja conhecida nossa, de Santo Antônio. Ele fala assim: cessem os discursos, falem as obras. Cesse os discursos, falem as obras. É o testemunho, né? E ele exorta também que nós devemos, quem tem também a missão, a função de pregador, que a sua vida seja condizente com a pregação que ele exorta. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Santo Antônio, esse santo tão querido por todos nós, que ele nos ajude a cada vez mais amar a palavra de Deus em nossa vida. Termos a palavra de Deus como nosso alimento, o nosso alimento cotidiano. Buscar na palavra de Deus também, por que não dizer, buscar na palavra de Deus a confiança numa vida de oração. A palavra de Deus também é para nos ajudar a orar também, né? Buscar, iluminados pela palavra de Deus, a vivermos uma outra postura como cristãos, não de ira, não de vingança, nem de ódio, mas vivermos a experiência do perdão, do amor ao semelhante, a reconciliação, né? Para que assim a nossa oração, o nosso louvor, né? Jesus falou já quase no final do Evangelho, se você está levando a sua oferta para o altar, mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá se reconciliar primeiro, depois vá, ofereça a sua oferta. Ou seja, para que a nossa oferta, para que nossa oração seja agradável a Deus, nós devemos ter essa postura de verdadeiros discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de Jesus. Peçamos a Santo Antônio que ele interceda por nós e que possamos, como a sua vida nos ensina, que possamos buscar o Cristo na palavra, na oração, na nossa caminhada como cristãos. Amém.